Olá, meus amores. A professora Ilana hoje vai dar uma aula de revisão para vocês do assunto que eu senti que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Nós iremos revisar expressões numéricas com números fracionários, ok? A professora vai colocar alguns exemplos no quadro e vai colocar também as regrinhas de resolução de expressões, certo? Veja bem, quando eu tenho uma expressão numérica, o assunto é expressões numéricas, olha, com números fracionários, certo, galerinha? Veja bem, quando eu vou resolver uma expressão numérica com números fracionários, eu tenho que seguir as regras. Primeiro, nós iremos eliminar o parêntese, depois o colchete e por último as chaves, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo número 1, para explicar bem direitinho para vocês, ok? Lembrando que na adição e na subtração de fração, você tem que tirar o MMC, ou seja, tornar os denominadores iguais. Na multiplicação, ou você usa o cancelamento ou você multiplica e torna irredutível a fração. E na divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, nós iremos resolver expressões numéricas de uma fórmula bem simples. Agora, você só vai conseguir acertar se você seguir as regras direitinho, tá certo? Vamos lá. Eu já resolvi essas questões no quadro com vocês. Vamos lá. Eu observo que esse exemplo aqui é um exemplo muito simples, né? A única coisa aqui que é diferente é a fração mista. O que é uma fração mista? É uma fração que tem duas partes. É uma fração que você tem a parte inteira e a parte fracionária. Então, quando isso acontecer, se ela vier primeiro, ou no meio da operação, ou no final, você vai ter que ter o cuidado de primeiro tornar as frações mistas em frações impróprias. Repete o 8. Multiplica a parte inteira pelo denominador e soma com o numerador. 1 vezes 8, 8. 8 mais 7, 15. Mais 1/4 menos 1/2. E agora, professora Ilana? Como não tem parênteses, nem colchete, nem chaves, você vai tornar os denominadores iguais. Tão lembrado daquela regrinha que a professora deu na sala de aula, que quando vocês forem tirar o MMC, vocês observem se o maior número é múltiplo dos outros números que você tem como denominador. Então, para evitar você estar tirando o MMC, né? Eu tenho aqui 8, 4 e 2. Eu vejo que o maior, que é o 8, é múltiplo de 4, múltiplo de 8. E de 2, então não precisa eu tirar o MMC. Eu coloco a quantidade de tracinho que tiver, ó, e o do resultado. Tiro 8, ó, coloco 8 e faço 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 15, 15. Primeiro divide e depois multiplica. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1, 2. 8, primeiro divide e depois multiplica. Primeiro divide e depois multiplica. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. E agora, nós iremos somar e subtrair. 15 mais 2, 17. 17 menos 4, 13. Como eu observo que eu tenho aqui um número primo que só é divisível por 1 e por ele mesmo,
Então, essa fração ela já é irredutível. Não existe nenhum número igual que divida o 13 e o 8. Ok, galerinha? Então, esse é um exemplo fácil que tem no livro de vocês, certo? Vamos para outro exemplo, por favor. E continuando o nosso assunto, a professora agora fez o exemplo, a letra B, que vocês vejam que não tem parênteses, não tem colchete e não tem chaves. Tem apenas uma operação, a multiplicação. Lembre-se na sala de aula, quando a professora foi explicar a multiplicação, eu falei para vocês que a forma mais simples de você aprender multiplicação é aprender o cancelamento, usar o cancelamento. Torna a sua vida mais fácil, a sua multiplicação mais fácil, certo? Então, nós não queremos complicar, nós queremos fazer de uma maneira mais simples, que você encontre o resultado. Como podemos aplicar o cancelamento? Numerador com denominador, certo? Sempre numerador e denominador. Nunca numerador com numerador, denominador com denominador. Certo, galerinha? Podemos cancelar o 12, o 3, o 12 e o 4. Então, eu vou cancelar o 12 e o 3. Eu vou simplificar aqui, ó. Por 3, por 3. Eu vou cancelar o 5 e o 10. Por 5, por 5. E vou cancelar o 2 e o 4. Por 2 e por 2. Por que, professora, a senhora vai fazer isso? Para a sua multiplicação não ficar tão alta. Aí eu faço 12 dividido por 3 dá 4. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Aí o aluno, na hora de cancelar, ele pode querer cancelar o 1 e o 1. Ele vai poder fazer isso? Não, porque o 1 e o 1 estão no denominador. Mas eu posso cancelar, professora Ilana, esse 1 com esse 1? Sim, porque um está no numerador e o outro no denominador. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2? Muito bem. E agora, professora, o que sobrou? 4 sobre 1. E como toda fração é uma divisão, 4 dividido por 1 dá 4. Certo, galerinha? Então, já é o resultado. Professora, se eu não resolvesse essa multiplicação dessa maneira, você ia resolver 12 vezes 10, 120, 120 vezes 2, 240, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 4, 60, ia tornar irredutível. Você ia obter o mesmo resultado, só que era mais demorado, ok, galerinha? Não era difícil, era mais demorado. E pelo cancelamento facilita a vida de vocês. Vamos parar para ver o próximo exemplo. Ó, que maravilha! No primeiro exemplo, nós fizemos um exemplo com adição e subtração, envolvendo fração mista. No segundo exemplo, veio a multiplicação, onde nós usamos o cancelamento. E agora o terceiro exemplo é uma divisão. Tilana, eu podia, em vez de usar a regrinha de divisão, dividir a fração normal. Vocês têm que ter cuidado. Ó, uma casquinha de banana. O 100 divide pelo 5, mas o 7 não divide por 49. 49 divide por 7, mas 7 não divide por 49. Então, a ideia que eu dou, a sugestão que eu dou a vocês é que vocês usem a regrinha de divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que era uma divisão se tornou uma multiplicação. E agora não esqueça, meus amores, vamos usar o cancelamento. Nós iremos cancelar para a multiplicação ficar menor, ficar mais fácil de vocês multiplicarem. Eu posso cancelar o 100 e o 5. Por 5, por 5, por 7, por 7. 100 dividido por 5 dá 20. 7 dividido por 7 dá 1. 49 por 7 dá 7 e 5 por 5 dá 1.
Ô Tilana, eu posso cancelar o 1 e o 1? Não, porque estão no denominador, na mesma posição. O que nos resta? Multiplicar. 20 vezes 7, 140. E 1 vezes 1 é 1. Como toda fração é uma divisão, 140 dividido por 1 é igual a 140. Ok, meus amores? Vamos continuar na próxima. E continuando, a professora agora vai fazer uma com parêntese. Quando aparecer parêntese, vocês vão procurar ao máximo deixar um número só dentro do parêntese. Aí vocês vão aplicar a regrinha de operações com frações. Lembre-se que nesse primeiro parênteses aqui, eu tenho uma subtração de fração com denominadores diferentes. Porque embaixo do 1, quando não vem nada, você coloca o númerozinho 1. Então, eu estou vendo que é uma subtração de fração com denominadores diferentes. E na subtração de fração com denominadores diferentes, vocês não vão tirar o MMC? Qual é o MMC de 3 e 1? Não precisa tirar. O mínimo múltiplo comum de 1 e qualquer número é igual ao próprio número. Então, qual é o MMC de 1 e 3? 3. Aí vão usar aquela regrinha. Primeiro divide, depois multiplica. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4 é 4. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Repete o restante. Ó, meus amores. E agora iremos eliminar os parênteses. 4 menos 3 é 1. Repete o denominador porque são iguais. Dividido por 2/3. Eu observo que eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha. Como não dá para usar o cancelamento, eu vou multiplicar, até porque é uma multiplicação muito pequena. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 2, 4. Eu observo que o 3 e o 4 não dá para dividir. Já é uma fração irredutível. Já é o resultado. Entenderam direitinho? Vamos continuar. E continuando a nossa explicação, eu vejo que nesse exemplo veio parêntese, veio adição, veio multiplicação, veio subtração. Então, quando isso acontecer, lembre-se do início do assunto. Primeiro nós iremos eliminar o parêntese, depois o colchete, depois as chaves. Então, se primeiro iremos eliminar os parênteses, vamos observar qual é a operação que nós temos dentro do parêntese. Eu observo que tem uma subtração. E sei também que a regrinha de adição e subtração é você verificar se os denominadores são iguais. Se não, você vai tornar os denominadores iguais através do mínimo múltiplo comum, o MMC. Como eu vejo, galerinha, lembre da sala de aula, que o número maior não é múltiplo do menor, lembre daquela regrinha, eu vou multiplicar, para evitar que você fique tirando o MMC. 5 vezes 2, 10. Primeiro divide e depois multiplica. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 5. Como eu estou vendo que aqui é uma fração e uma fração, eu também vou tornar o 5 fracionário. O tracinho e o número 1. E agora, professora Ilana, vamos eliminar o parêntese. Olha, subtração de fração com denominadores iguais. Repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 5 menos 4, 1. Vezes 5 sobre 1. E agora eu tenho uma expressão numérica normal, onde eu tenho adição e multiplicação. Quem é que a gente resolve primeiro? É a adição ou a multiplicação? A multiplicação. A multiplicação e a divisão
primeiro, multiplicação ou divisão? Divisão ou multiplicação? Adição ou subtração? Subtração ou adição? Certo? Vamos lá. Nessa multiplicação, eu posso usar o cancelamento. Ó. Eu cancelar o 10 por 5 e por 5 e posso cancelar o 1. Aí eu fico 6 sétimo mais... Ó pra ti, Ilana. Aqui não sobrou nada no numerador, mas tem esse 5 dividido por 5 dá 1 e o 10 dividido por 5 dá 2. E agora, professora Ilana? Eu tenho uma adição de fração com denominadores diferentes, onde o maior número não é múltiplo do menor. Então, eu vou usar a mesma regrinha, multiplicar. 7 vezes 2, 14. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 6, 12. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 1, 7. 12 mais 7, 19 sobre 14. Onde 19 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, eu já paro a continha. Mas veja só, se eu tiver dificuldade em descobrir qual é o MMC dessa forma, você pode tirar um mínimo múltiplo comum normal. Como assim, Tilana? 2 e 5, ó. Qual é o menor número aqui? Não é o 2? Aí eu faço, ó, 2 dividido por 2 dá 1, o 5 não divide e repete. E agora por 5. 1 e 1. 2 vezes 5, 10. Confirmou o MMC. Fiquem à vontade para resolver do jeito que vocês entenderem melhor, seguindo as regrinhas, tá certo? E seguindo as regrinhas, eu estou vendo nesse último exemplo aqui, que tem parêntese, tem colchete, só faltaram as chaves, né? Então, primeiro nós iremos eliminar os parênteses. Então, vamos preparar o parêntese. Vamos ver qual é a operação que tem dentro do parêntese. Eu observo que tem uma adição de fração. E na adição de fração ou na subtração de fração, eu tenho que deixar os denominadores iguais, ou seja, comuns, né? Então, qual é o MMC de 3 e 1? É 3, não é? Não precisa tirar. O MMC de 1 e qualquer número é o próprio número. Então, MMC de 3 e 1 é 3. Aí eu faço 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. Primeiro divide e depois multiplica. Vezes 1/5, colchete, dividido por 1/2. Como eu vejo que os parênteses já possuem denominadores iguais, eu já posso pensar em eliminar. Colchete, aí eu vou, ó pra cá, denominador igual, repete, 2 mais 6 dá 8, vezes 1/5, fecho o colchete, dividido por 1/2. Eu trabalhei com parêntese, agora vou trabalhar com os colchetes. Se tivesse chave, depois as chaves. Eu vejo que nessa multiplicação não dá para cancelar. Na multiplicação não tira o MMC. Ou eu cancelo ou eu multiplico. Já posso eliminar. 8 vezes 1 dá 8. 3 vezes 5 dá 15. Dividido por 1/2. E como resolve uma divisão de fração? Né? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 sobre 2? 2 sobre 1. Eu vejo novamente que eu não dá para cancelar. É uma multiplicação, mas não dá para mim usar o cancelamento. O que me resta? Efetuar a multiplicação. Numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. 8 vezes 2, 16. 15 vezes 1, 15.
eu vejo que é uma fração irredutível. Já é o resultado. Gostaram da explicação? E aí fica a dica para vocês estudarem para a provinha que vem aí. Revisão de expressões numéricas com números fracionários. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!